Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos continuar a nossa aula de exercício. Agora vamos fazer o exercício número 23, número 24, encontrar a primitiva f maiúsculo de f minúsculo que satisfaz a condição dada e verificar usando aqui um editor gráfico, um programa gráfico aqui de computação, para verificar a sua resposta comparando os gráficos de f minúsculo e de f maiúsculo. Lembrando que a função f maiúsculo é a primitiva e a função f minúsculo é a derivada dessa função aqui. Então é dado a função f minúsculo e pede para encontrar a função f maiúsculo, que é a sua primitiva, né? Ok? Tanto o exercício 23 quanto o exercício 24. E é dado uma condição aqui para particularizar a função primitiva. Porque quando eu encontro a primitiva dessa função aqui, eu coloco uma constante c e fico uma primitiva geral. Se eu coloco uma condição, eu estou particularizando essa primitiva. Não é uma primitiva qualquer mais, é uma primitiva da função dada aqui, que passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 4, ok? Então vamos lá para o exercício 23. Então a função aqui é 5x à quarta menos 2x à quinta. Então a primitiva é a primitiva dessa função aqui menos a primitiva dessa função aqui. Lembrando que a primitiva dessa função é 5 vezes a primitiva de x à quarta. Primitiva de x à quarta, eu elevo 1 na potência, né? Fica x à quinta, dividido por 5. Então, a função primitiva vai ficar aqui, né? Vai ficar igual a 5 vezes x à quinta, dividido por 5. Eu vou cancelar esse 5 com esse aqui, né? Menos 2 vezes a mesma coisa com esse x à quinta aqui, ó. Então, sobe um valor aqui na potência, fica x à sexta, dividido por x à sexta. Mais uma constante, que eu estou aqui encontrando uma primitiva mais geral, né? Vamos simplificar isso aqui. Então, a minha função f de x ficou x à quinta, menos, cancela 2 aqui, fica x à sexta dividido por 3, menos x à sexta dividido por 3, mais uma constante. Bom, então eu tenho uma primitiva mais geral para essa função f, mas eu não quero uma primitiva geral, eu quero uma primitiva que satisfaz essa condição aqui, f de 0 igual a 4. Então, quanto que dá meu f de 0? Eu pego o x e troco por 0. Então, fica 0 elevado a 5, que é 0, menos 0 elevado a 6, sobre 3, que é 0, mais c. Então, f de 0 é igual a c. Mas o f de 0 é 4. Eu quero que seja 4. Então, o c é igual a 4. Então, a minha função primitiva da função f', que satisfaz essa condição aqui, é a f de x igual a x à quinta menos x à sexta dividido por 3 mais 4. Então, essa é a função primitiva e essa é a função derivada dessa função aqui. Aí ele pede no exercício lá para plotar essas duas funções em um gráfico, né, com uma ferramenta algébrica, computador, né, um programa algébrico, e comparar as duas funções. Então, já fiz isso. Então, essa aqui é a função primitiva, essa em azul, que é essa função aqui, ó, x à quinta menos x à sexta dividido por 3 mais 4. E essa aqui em vermelho é a função f', que é a derivada dessa função aqui. Então, como é que a gente vai comparar aqui? A gente sabe que
O crescimento de uma função é dado pela sua derivada, o crescimento e o decrescimento. Então, a fzinha é a derivada dessa função aqui. Então, a fzinha aqui, ela é positiva nesse intervalo aqui. Apesar de estar decrescendo, ela é positiva. Chega aqui, ela zera, né? Se ela é positiva, significa que a função nessa região aqui, nesse intervalo que ela é positiva, a função primitiva está crescendo. Quando a derivada é zero, eu tenho aqui uma tangente horizontal. E depois aqui, a função continua positiva. Então, a função continua crescendo. Certo? Chega aqui, ela continua positiva, aqui, né, ela para de crescer, mas ela continua positiva, a função derivada, e aqui ela zera. Quando a derivada é zero, eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo. Então, no caso aqui, eu tenho um ponto de máximo, né? A derivada é zero, mas do lado esquerdo do lado esquerdo do ponto, a derivada é positiva, do lado direito a derivada é negativa. Então, se a derivada do lado esquerdo é positiva, do lado direito é negativo, significa que a função está crescendo, aqui tem uma tangente horizontal e depois ela está decrescendo, ok? Então, essa é a análise comparando os dois gráficos, certo? Agora vamos para o exercício 24. Bom, o exercício 24 aqui é 4 menos 3 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1, e a condição aqui para a primitiva é ela passar no ponto 1 e 0, ou seja, a f de 1 é igual a 0. Vamos colocar essa função f minúscula aqui melhor visualizada para a gente poder enxergar que função é essa. A f de x, a f minúsculo, é 4 menos 3 dividido por 1 mais x ao quadrado. Vou colocar isso aqui, separando 3 um pouco aqui, vai ficar 4 menos 3 que multiplica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente sabe que a primitiva, a gente viu, né, na última aula, que a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a função arctangente. Então, a primitiva de f aqui, a f de x, vai ser primitiva de 4, que é 4x, menos 3, primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é a função arctangente, que é a inversa da função tangente. A arctangente de x, mais uma constante, porque eu estou aqui, né, primeiramente, calculando uma primitiva geral. Aí eu não quero a primitiva geral, eu quero uma primitiva que passa pelo ponto f de 1, passa pelo ponto x igual a 1 e y igual a 0, ou seja, a f de 1 igual a 0. Então aqui, para encontrar o valor de c, eu vou ter que saber quanto que dá o f de 1. O f de 1 é 4 vezes 1 menos 3 vezes arco tangente de 1 mais uma constante. Isso aqui eu quero que dê 0, ok? Então, vamos descobrir então qual é o valor da arctangente. Lembrando aqui, que se o y é igual a arctangente de x, significa que o x é a tangente de y, certo? Então, eu quero saber o valor de y quando o arco tangente é igual a 1. Isso, então, jogando essas fórmulas aqui, o 1 vai ser igual a tangente de y. Vamos passar para a próxima página. Eu quero saber aqui, qual é o valor de y que a tangente é 1. Então, se eu jogar aqui no círculo trigonométrico, que o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, o círculo aqui, o círculo unitário, né? A tangente vai dar 1 exatamente no meio aqui, né? Que é o ângulo π sobre 4. Π sobre 4. Certo? Aqui é o π sobre 2, aqui é o 0, né? Então,
Na variação aqui de 0 a π, o ângulo que dá tangente igual a 1 é o π sobre 4. Então, aqui, me dá que o ângulo é π sobre 4. Ou seja, significa que o arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. Agora, vamos voltar lá. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, a f de 1 é 4, menos 3 vezes a arco tangente de 1 mais c, e isso dá igual a 0. Então, f de 1 igual a 0 significa que dá 4 menos 3 arco tangente de 1, 3 vezes π sobre 4, mais c, igual a 0. E eu quero saber o valor de c, né? Então, só isolar o c. O c vai ser 3π sobre 4, 3π sobre 4, menos 4. Se eu tirar o mínimo aqui, eu vou ter aqui 4, 3π menos 16. Então, a minha função é f maiúsculo, que satisfaz aquela condição dada lá, é igual a primitiva, né? É igual a 4x menos 3 arco tangente de x, 4x menos 3 arco tangente de x, mais c, mais a constante c, que eu encontrei aqui, que é 3π menos 16 dividido por 4. Então, essa é a função f maiúsculo, que é a primitiva dessa função f minúscula aqui, que passa pelos pontos x igual a 1 e y igual a 0, ou seja, que satisfaz a condição f de 1 igual a 0. Ok? Então, vamos jogar essas duas funções aqui no gráfico, usando o computador, estou usando aqui o GeoGebra, e aqui é a função f maiúsculo, e aqui é a sua função derivada, que é a f minúsculo. Ó, observe aqui que a função derivada, que é a função f minúsculo, ela é toda positiva. Ó, lembrando aqui que a função f minúsculo, ela é dada por, vamos ver aqui, ó, 4 menos 3, ó, 4 menos 3 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso aqui, ó, chega no máximo até 3, então a função ela vai no mínimo até 1 e volta, né? Ou seja, ela é toda positiva. Se a função é f minúsculo, que é a derivada da função f maiúscula, é toda positiva, significa que a função, aqui, ó, a derivada da função, que é a fzinha, ela é toda positiva, significa que a função f está sempre crescendo. Ok? Então, é esse o comportamento. Como a função fzinha é toda positiva, em todos os pontos de x, a função f maiúscula, que é dada pela azul aí, é sempre crescente. Ok? Então, essa é a análise da comparação dos dois gráficos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.